Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Se você não me conhece, eu sou Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs e nós estamos lendo a Bíblia juntas aqui ao vivo. Estamos lendo Romanos, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e tem sido muito edificante essa nossa leitura. Então você que está aqui, já abra sua Bíblia em Romanos 12 e eu quero convidar você a ler junto comigo, tá bom? Esse capítulo é tão cheio de conselhos e de orientações. Romanos 12 é isso. É um capítulo cheio de conselhos, repleto de orientações para a nossa vida cristã, para a nossa conduta cristã. Hoje de manhã eu fiz um post, eu coloquei uma mensagem lá no meu feed, né, uma frase que eu li do Charles Spurgeon, que fala que nosso maior sermão precisa ser acompanhado da nossa conduta, ou seja, nós precisamos ser exemplo. O nosso maior sermão é realmente a nossa conduta, né, com as pessoas. Então isso é muito importante, né, não apenas conhecer a Bíblia, mas viver a Bíblia, ter uma conduta correspondente àquilo que a gente prega. E Paulo aqui nesse capítulo é exatamente sobre isso que ele vai falar, sobre a nossa conduta, como é importante, né? Não apenas ter um título, né? Mas viver de acordo com aquilo, exatamente. Então é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Preparem-se, porque eu já fui muito exortada por esse capítulo e você também será. Deixa eu ver quem tá me dando bom dia aqui. Bom dia, Dilza. Pra você também, querida, uma semana repleta de bênçãos. Josiane, bom dia. Cris Borboletas, a paz do Senhor, bom dia. Selma Ramalho, não tava entrando, mas fica tudo gravado, Selma, lá no canal do YouTube. E você pode entrar lá e acompanhar também as lives gravadas, tá? A gente tem toda a série de romanos, né? Até essa live de hoje. Temos tudo salvo e gravado lá e vocês podem acompanhar, tá bom? Bom dia, Carla. Bom dia para todas vocês que estão entrando. Graça e paz. Que bom ter vocês aqui comigo nessa manhã para lermos juntas a Bíblia, lermos juntas a palavra de Deus. A Tati, bom dia. Deus abençoe você também, querida. Bom dia, Regiane. M, bom dia. M Mar, bom dia. Que bom ter vocês aqui comigo. Muito bom mesmo ter esse tempo juntas lendo a palavra. Eu sempre falo para vocês que tem sido realmente uma experiência diferente para mim e eu espero que esteja sendo uma experiência diferente para vocês também, né? Uma jornada de conhecimento. O livro de Romanos foi uma carta, né? Sempre falo isso para vocês. Foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, e a igreja de Roma não existe nenhum registro histórico que ela teve intervenção de um apóstolo ou de um discípulo de Cristo especificamente. Foi uma igreja que ela surgiu através de alguns irmãos, né, que creram em Cristo e começaram a se reunir. Essa igreja cresceu muito em Roma e foi extremamente perseguida. Então Paulo escreve essa carta para encorajá-los, para consolá-los e também para orientá-los a respeito da sua conduta e da sua fé em Cristo. Então essa também é uma carta muito importante para nós cristãos desse século, porque ela nos orienta, ela nos ensina e ela nos exorta em relação à nossa conduta como cristãos. Então é uma leitura essencial e obrigatória para todo cristão, a leitura de Romanos. Aliás, toda a Bíblia, mas Romanos traz assim as bases, os fundamentos da nossa fé, né? Como se dá a salvação, né? Será que a gente perde a salvação? Como se dá a salvação? Qual o plano perfeito de Deus relacionado à salvação? Tudo está explicado de forma muito clara aqui em Romanos e é por isso que é tão importante essa leitura para nós. Então vamos lá? Primeiro eu quero orar com vocês. Quero começar essa live com uma oração, agradecendo e convidando o Espírito Santo para estar conosco aqui. Amém?
Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, a possibilidade de estar aqui ao vivo, compartilhando a palavra de Deus com essas pessoas. Pai, convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Tu és bem-vindo aqui. Direcione, conduza essa live, abra os corações, Senhor, para receber essa palavra. Que haja entendimento, que haja arrependimento, que haja mudança de mentalidade neste lugar. Que nós possamos ser encorajadas a sermos cada vez mais parecidas com Cristo, que nós possamos ser levadas a ter uma conduta correspondente à nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Então vamos lá iniciar nossa leitura. A minha Bíblia MNVT, uma nova versão transformadora. Então pode ser que provavelmente ela tá diferente da sua versão aí, mas a diferença tá só no vocabulário, tá? Não no sentido. Então você pode sim acompanhar a leitura junto comigo. Quero pedir para você compartilhar essa live com as suas amigas, né? E compartilhar também o nosso canal do YouTube. Se você ainda não conhece, @soestarblog. Vai lá, inscreva-se, compartilhe. Todas as nossas lives devocionais ficam salvas lá. E esse conteúdo é um conteúdo gratuito para você aprender a Bíblia, para você ter a sua rotina devocional, para você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Quero pedir também para durante a live você curtir bastante essa live. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, clica várias vezes nesse coraçãozinho durante toda a live, tá bom? E me ajuda a alcançar mais pessoas com isso. Tati, feliz aniversário, Deus abençoe, que você seja próspera e bem-sucedida em tudo que você fizer na sua vida, que o Espírito Santo te conduza a viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, que você viva os sonhos de Deus, os propósitos do Senhor para sua vida e que você seja um mistério nessa geração, uma mulher escolhida para fazer a diferença. Beijo no seu coração, parabéns, Deus abençoe. Então vamos ler a nossa Bíblia, ler o nosso capítulo de hoje, Romanos 12, e na minha Bíblia, Romanos 12 tem o seguinte título: Sacrifício vivo para Deus. Sacrifício vivo para Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala neste capítulo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então Paulo nos exorta, nos encoraja a nos entregar inteiramente a Cristo, da mesma forma que ele se entregou por completo a nós. O Senhor entregou tudo para nós, entregou por completo o seu corpo na cruz, e da mesma forma Paulo nos encoraja: entreguem-se completamente, que vocês sejam um sacrifício vivo para o Senhor. Então nós estamos no tempo, na dispensação da graça, onde o sacrifício de animais não faz mais sentido. Na velha aliança, eles sacrificavam animais para expiação dos pecados, mas Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele se entregou completamente para que nós tivéssemos acesso ao Senhor, a Deus, e para que nós tivéssemos a libertação da condenação do pecado e do poder do pecado sobre nós. Então, Paulo diz: entreguem-se completamente a Deus, que você seja um sacrifício vivo, que você viva de fato para agradar ao Senhor. Essa é a verdadeira forma de adorar ao Senhor, é viver uma vida que agrada a Ele. Olha que chave, que informação importante, a gente já tem logo no início desse capítulo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, nos entregando por completo, vivendo uma vida que agrada a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira adoração. E Jesus fala, né, para mulher samaritana, quando ele tem aquele encontro ali no poço de Jacó com aquela mulher, ele fala, né, que o Senhor busca pessoas que adoram, né, em espírito e em verdade, que o adoram de verdade, verdadeiramente. E Paulo aqui nos explica o que é essa verdadeira adoração. É uma vida completamente rendida a Ele. É uma vida dedicada a agradar ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Então veja que a Bíblia se explica. Ela é completa. Então lá
Nos evangelhos a gente tem aquele encontro onde Jesus fala, vai chegar o tempo, e na verdade já chegou, em que vão adorá-lo, né? Adorarão a Deus em espírito e em verdade. E a gente se pergunta, o que é essa adoração em espírito e em verdade? Paulo responde em Romanos, é uma vida completamente rendida a Ele, é fazer você mesmo um sacrifício vivo para o Senhor, né? Uma vida que agrade a Ele, não o seu ego, não seu orgulho, né? Não seus motivos egoístas, mas agradar a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí ele fala no versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aí aqui Paulo fala, não se conformem com este mundo, não imitem esse mundo, né? Os pensamentos desse mundo, as filosofias desse mundo, as ideologias desse mundo, mas permita que o Espírito Santo de Deus transforme a sua mente, o seu pensamento, transforme a sua mentalidade, para que você de fato experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Sempre falo para vocês sobre essa noção de identidade que precisa ser equilibrada. Nem para mais, nem para menos. E aqui Paulo nos adverte também, não se considerem melhores do que vocês realmente são. Não se considere algo a mais do que você realmente é. Ou seja, essa visão de identidade equilibrada. Nem para mais, nem para menos. Sim, eu sou filha de Deus. Sim, eu sou liberta do pecado. Sim, não existe condenação para minha vida. Sim, eu sou mais que vencedor em Cristo, mas em Deus, em Cristo. Isso não vem de mim, isso não é mérito próprio, mas é obra da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Por isso Paulo adverte, não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ou seja, precisamos de fato fazer esse autoexame, essa autoavaliação, né? Olhar para dentro de nós e realmente reconhecer o que nós precisamos mudar, o que é necessário transformar, quais são as nossas falhas, quais são os nossos defeitos. Muitas vezes a gente fica focado muito no outro, né? Em julgar o outro, apontar o dedo para o outro, mas falta em nós essa autoavaliação, essa introspecção, esse olhar para dentro e falar, Senhor, no que eu preciso mudar? Qual que é o meu pecado? No que eu preciso transformar a minha vida? Né? O que está faltando para ser uma mulher mais parecida contigo? Para eu ser uma imitadora de fato de Cristo aqui na Terra? Essa autoavaliação é essencial para manter a nossa humildade, para nos manter no lugar certo, para a soberba não subir a cabeça, para o orgulho não entrar no nosso coração e a gente achar que a gente é algo a mais do que a gente realmente é. Então a autoavaliação, ela precisa ser constante, todos os dias. No meu livro Vencendo os Venenos da Alma, depois de cada devocional, tem um momento lá de autoexame. Para você, aí tem algumas sugestões para você te calar, né? E você reconhecer aonde você precisa mudar. Essa autoavaliação, ela precisa ser constante. Todos os dias você precisa se autoavaliar de forma sincera, como diz Paulo, né? E nos medindo de acordo com a fé que o Senhor nos deu. O que eu preciso mudar? Onde eu estou errando? Aonde eu estou falhando? Como eu posso melhorar? Isso é extremamente importante. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. E aí aqui Paulo vai falar da importância
que nós temos, né, individualmente e em comunhão na comunidade. Ou seja, não existe nenhuma função melhor que a outra, não existe nenhuma função maior que a outra, não existe um cargo mais importante que o outro, um ministério mais importante do outro. Nós somos membros, todos membros de um só corpo, e para cada um o Senhor deu um dom, e todos esses dons são importantes para a expansão do reino. E aí ele vai começar a falar sobre os diferentes dons que nós recebemos do Senhor. Então olha só, lá no versículo 6 ele começa a falar dos dons, e ele fala assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Ou seja, os dons são múltiplos, são diversos, e não existe um mais importante que o outro. Todos são importantes. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Eu acredito que esse é o meu dom. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. A gente tem 6 aqui. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então, Paulo aqui elenca 7 dons. 7 dons que o Senhor entrega para os cristãos, que o Senhor entrega para a sua igreja. O primeiro dom é o da profecia. O segundo dom é o do serviço. O terceiro dom é o de mestre, o de ensino. O quarto dom é o de encorajamento. Sabe aquela pessoa que com uma palavra levanta todo mundo? Você tá para baixo, mas ela traz uma palavra e aquilo te enche o coração de esperança. De encorajamento. Essa pessoa tem o dom de encorajar pessoas. O dom da generosidade. Aquela pessoa que divide tudo que tem, tudo que é dela é do outro. Né? Ela tem esse desprendimento. Aqui Paulo diz que isso também é um dom da generosidade. Depois ele fala também o dom da liderança, né? O dom de liderar os outros, de estar à frente. E depois ele fala que é do dom da misericórdia, né? Aquela pessoa que sente misericórdia pelo outro, né? Que tem aquela misericórdia, que olha para o outro com a ótica de Cristo, não de julgamento, mas de misericórdia. Isso também é um dom, ó. A Cris falou que ela acredita que o dom dela é servir. Glória a Deus, cada uma de nós tem um dom. Lidiane, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Com certeza você tem. Ore para que o Espírito Santo revele isso para você. E isso, gente, é algo que não vem de nós, tá? Não é uma habilidade. Mas é algo que nós recebemos de Deus. O dom é algo que nós recebemos de Deus. Não é algo, uma habilidade que nós desenvolvemos ou uma habilidade nata, mas é algo que sozinha nós não conseguiríamos desenvolver. Foi algo dado realmente por Deus. Algo que Deus entregou para nós. Então, eu acredito que no momento da sua conversão, né, você recebeu sim um dom, mas você precisa talvez descobrir qual é ele. Então, ore para que o Espírito Santo te revele. Talvez algumas atitudes, algumas coisas que você tem aí no seu dia a dia podem te dar uma pista de como é esse dom, tá? Se é o dom da profecia, o dom do serviço, de mestre, de encorajar pessoas, de ser generosa, da liderança ou então de misericórdia. Ore para o Espírito Santo revelar qual é o dom que o Senhor entregou para você. Amém? Aí ele continua aqui dando vários conselhos e exortações para nós. Olha só, no versículo 9 fala assim: amem as pessoas sem fingimento, né? Sem falsidade. Ame as pessoas de verdade. Odeiem tudo que é mal, tudo que é maligno. Nós precisamos odiar o mal em si. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros.
prazer em aplaudir o outro, prazer com a alegria do outro, com as vitórias do outro, com honrar os outros. Às vezes a gente pensa que essa questão da honra, esse princípio da honra, está só relacionado a autoridades. E não, tá? Aqui ele fala honrar uns aos outros, honrar quem está do nosso lado também. Né? Honrar o irmão que está do nosso lado também. Honrar uns aos outros. Não apenas aquele que está acima de nós, mas principalmente aqueles que estão nivelados com a gente ali. Né? Honrar a nossa casa, honrar os nossos filhos, honrar a nossa família, honrar os nossos pais, honrar os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas, né, de estudo, na escola, na universidade, honrar os nossos irmãos na igreja. Ou seja, honre uns aos outros. Né? E às vezes a gente pensa que essa honra tá só aqui de baixo para cima, mas não, né? Também tá a honra quem está também do nosso lado. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Não parem de orar e sejam pacientes nos momentos de dificuldade. Lembrando que essa igreja passava por muita dificuldade, muita perseguição, eram presos, eram mortos, assassinados, jogados aos leões no Coliseu. Então Paulo aqui pede para eles não pararem de orar e serem pacientes nas dificuldades. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Então, quando alguém, né, na sua comunidade estiver passando com alguma necessidade, ajude com prontidão. Seja pronto para servir, pronto para ajudar. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas ore para que Deus os abençoe. Lembrando mais uma vez que essa igreja é extremamente perseguida. Olha o que Paulo orienta eles aqui. A orar por aqueles que estavam nos perseguindo, para não os amaldiçoá-los, mas abençoá-los. E Jesus fala a mesma coisa nos evangelhos, né? Porque nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? E não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Você consegue orar por quem te persegue? Você consegue orar por aquela pessoa que te fez mal? Lá, Lidiane, é difícil, mas a Bíblia nos orienta a isso. E se ela nos orienta a isso, é porque é possível. Então, talvez o que falta para curar essa mágoa do seu coração é você orar por essa pessoa. É você liberar a bênção sobre a vida dessa pessoa, para que o Senhor alcance a vida dela, para que o Senhor toque o coração dela, para que o Senhor abençoe a vida dela. Você já orou por alguém que te fez mal, abençoando? Isso pode curar o seu coração. Isso vai curar a sua alma. Ore por aqueles que te perseguem e abençoe aqueles que te fizeram mal. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né? Você tem empatia, você se alegrar com a alegria do outro e você chorar com a tristeza do outro, você se colocar no lugar daquele irmão, né? E participar, né, da alegria e do choro dele também. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Não paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor, não é a nós, não é você que tem que dar o troco. Mas deixe que a ira de Deus faça isso, né? Não é você que tem que revidar, não é você que tem que dar o troco, mas é o Senhor, né? Deixe que Ele se encarregue disso. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixem que o mal os vença.
mas vençam o mal praticando o bem. Vou repetir esse último versículo, versículo 21 do capítulo 12 de Romanos. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Ou seja, não deixe que o mal mude você, transforme você, mude a sua conduta, mude o seu caráter, mude o seu comportamento, mas vença o mal praticando o bem. Não permita que a maldade alheia mude você, né? Mas vença isso praticando o bem, sendo fiel aos seus princípios, sendo fiel à palavra de Deus e buscando, Senhor, esse aperfeiçoamento diário na sua vida. Amém? Essa foi então a nossa leitura de hoje, Romanos 12. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Quero lembrar você que a nossa live acontece toda segunda, quarta-feira e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Nós estamos lendo o livro de Romanos. Hoje nós lemos o capítulo 12. O livro de Romanos tem 16 capítulos, então até semana que vem nós vamos finalizar essa leitura. Se você não tem conseguido acompanhar ao vivo, não tem problema. Todas as lives ficam salvas lá no canal do YouTube. É só você buscar lá no YouTube, @souestarblog, e você vai encontrar lá todas as nossas lives devocionais salvas para você maratonar, assistir e aprender bastante com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar encerrando então. Pai, muito obrigada por essa live, obrigada porque o Senhor se fez presente, o Senhor nos exortou, nos ensinou, que essas palavras realmente possam entrar nos nossos corações, que elas sejam escritas, gravadas nas tábuas do coração, e que nós possamos realmente viver essa palavra, né? Pautar a nossa conduta, a nossa atitude, o nosso comportamento de acordo com a palavra. Perdoa-nos, Senhor, nos momentos em que nós somos rancorosas, nos momentos em que nós somos vingativas, nos momentos em que nós acabamos juntando, Pai, guardando mágoa e rancor no nosso coração. Nos liberta de tudo isso. Nós abençoamos, liberamos perdão para todas as pessoas que nos fizeram mal, que elas sejam abençoadas, que elas sejam prósperas, que o Senhor as abençoe em todas as áreas da vida delas. Guarda a nossa vida também, Senhor, nos abençoe no dia de hoje, que nós possamos ser orientadas pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conduza nas nossas decisões, nas nossas respostas, nas nossas atitudes, no cuidado com a nossa casa, no nosso trabalho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém! Eu que agradeço, Selma, por você estar aqui também, vivendo esse momento junto comigo, tá bom? Foi uma bênção, aguardo vocês então na quarta-feira às 10 horas da manhã. Beijo no coração e até lá!